Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro, a mais uma resenha espírita. É sempre muito bom tê-los aqui conosco. E hoje nós vamos tratar de um tema muito atual. Nós vamos falar um pouco sobre a relação sofrimento e lei de destruição. Então nós vamos fazer um paralelo aí. Nós temos um convidado muito especial hoje, e ele vai estar junto conosco para poder estarmos falando sobre essa questão do sofrimento, relacionando ele com a lei de destruição. Pessoal que já está no chat, muito boa noite aí. Som, não tem som, vocês conseguem me ouvir? Alô? Um minutinho. Alô? Som? Alô? Tudo bem agora? Olá, seja muito bem-vindo. Tudo bem agora? Consegue me ouvir? Som testando. Tudo tranquilo? Maria Clara, consegue me ouvir? Me dê um retorno para mim no chat a questão do som. Ver se vocês conseguem me ouvir agora. Ok? Consegue me ouvir por aí? Alô? Ok, Pedro, consegue me ouvir? Alô? Som? Som ok? Ok. Som? Alô? Continua sem som? Tá com som? Me dê um retorno, por favor. Oi, Carol. Conseguem me ouvir? Tá tudo ok? Boa noite a todos. Vamos se achegando. Sim, obrigado, viu, Fátima? Obrigado pela participação, pela presença e pelo retorno aí. Obrigado, Pedro. Sandra, boa noite, Sandra. Tudo bem?
Ok, legal. Olha, já solucionamos o probleminha aqui do som. Chile também aqui está hoje. Wanda. Ok. Vamos convidar para a gente poder fazer uma prece antes de nós começarmos o nosso bate-papo da noite, ok? A nossa resenha espírita. Quero convidar a todos. Que possam dar um tempinho do teclado, deixa o celular um pouquinho do lado, que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus Pai Todo-Poderoso, para que Ele possa nos envolver com uma atmosfera fluídica benéfica, que Ele possa nos orientar, permitir que os bons espíritos estejam conosco e que possa envolver também nosso querido amigo Fábio Fadel, e que ele possa também estar com essa atmosfera a cada um que aqui nos assiste nos mais diversos lugares, nas mais diversas mídias. Okay? Que eles possam envolver todos nós e que nós possamos ter uma noite bem proveitosa. Ok? Tudo bem? Tudo tranquilo? Helena, obrigado pela presença. Okay? Então vamos lá. Ó. Hoje nós vamos ter o nosso querido Fábio Fadel, ele já está aqui conosco. Querido, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Ade. Boa noite a todos. Tudo bem? Você consegue me ouvir? Perfeitamente. Eu também, tá ótimo. Pessoas, Fábio vai estar conosco aqui hoje. Para quem não conhece, Fábio Fadel, ele é coordenador de cursos de O Livro dos Espíritos do Centro Espírita Carvalho Schutter de Guarulhos. Ele é expositor há mais de 20 anos, apesar assim da aparência jovem, assim já faz mais de 20 anos. É professor do curso de Educação Mediúnica do Centro Espírita Ismael, lá em Jaçanã. Professor do Livro dos Médiuns de Céu e Inferno no Centro Espírita Fé, Perseverança e Caridade, também lá na região de Guarulhos, ok? E hoje ele vai estar conosco falando sobre uma temática muito interessante, tá? Que é a temática do sofrimento, relacionando ela à lei de destruição. Então, o que eu gostaria? Eu gostaria do pessoal do chat aí, tá? Cumprimentasse, falasse de onde é, né? Se frequenta algum centro ou não. E, por favor, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vamos trocando ideia aqui, que a gente vai agariar essas questões, a gente poder aplicá-la aqui, aproveitar o Fábio, que é um grande amigo, um grande irmão, a qual a gente admira muito, e por isso que nós trazemos ele hoje aqui conosco, ok? Fábio, tudo tranquilo? Ô, Ale, tudo tranquilo, muito obrigado pela lembrança. Antes de mais nada, Ale, eu fiz, assim, uma divulgação, né? E eu tô vendo que o pessoal tá no chat aí, então eu queria mandar um beijo pra Martinha, que tá aí. A italiana, né? Isso, a italiana tá aí. Tem o João Rodrigo, a Mari também, que é lá do Centro Espírita Ismael. Você precisava conhecer a Mari e a Carol. São duas moças sensacionais assim. E algumas pessoas falam, olha, eu vou entrar, só dou boa noite e depois eu vou dormir. Então eu já estou dando boa noite pro pessoal, Ale, que depois falaram que iam dormir, tá bom? Mas é uma satisfação, viu, estar junto com você. Saudade de estar pessoalmente com você, Ale. Eu também, da mesma forma. Da mesma forma. Fábio, sofrimento relacionando com a lei de destruição, muitos às vezes no chat que nos está acompanhando, que vai nos acompanhar, né? Inclusive nós temos a Carol, tá lá da Itália, ela veio especialmente para te ver aí hoje a sua palestra, a sua aula aí, ok? O que nós podemos entender por lei de destruição? Acho que a primeira coisa que a gente tem que poder pontuar para o pessoal ter uma noção geral do que vai nortear o nosso bate-papo aí. Assim, Ale,
O Livro dos Espíritos, na realidade, eles são 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. E no livro terceiro, nas leis morais, o Kardec ele vai perguntar na questão 614, o que são as leis morais ou as leis divinas. E os Espíritos dizem que são leis que vai indicar o que a gente deve ou não deve fazer, e a gente só vai ser infeliz se a gente se afastar dessas leis. Então, por exemplo, essa lei de destruição é uma lei interessante, a gente até pode pensar, nossa, a destruição pode ser uma lei divina, mas é uma lei divina, sim, e mais para frente a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas é uma lei que faz parte do nosso planeta. Então, fazendo parte do nosso planeta, é uma lei onde os espíritos vão falar que tudo vai ser destruído. Eles não falam nem destruídos, eles falam que vai ser transformado, mas que a essência, que somos nós, os espíritos, aí nós nunca estaremos destruídos. Na verdade, nós somos criados por Deus e a gente não vai ser destruído mais. Mas a matéria, ela se modifica, ela se transforma e muitas vezes é necessário que isso aconteça. Não, legal. Tanto que eu até trouxe aqui, vou colocar para o pessoal dar uma olhada de casa, sobre a questão, para quem tiver alguma dúvida ou quiser acessar alguma coisa a respeito, www.kardecpedia.com.br, lá também a gente encontra todas essas informações sobre a lei. Então eu trouxe aqui ok, vamos ver aqui. Deixa eu conseguir pegar ela aqui. Olha aí, ó, para quem quiser dar uma olhada depois, ó, tem na Kardecpedia a lei de destruição, e aí fica muito fácil a gente poder acompanhar, ok? Para quem lá, para a gente só para ter uma noção, essa lei é a lei da natureza, a destruição? Sim, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque jamais a destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos, ok? Então tá, já que isso faz parte de um processo todo, um dia acabaremos com essa destruição em nosso planeta, Fábio? Isso um dia vai chegar a acontecer ou ela sempre vai estar existindo? Não, então, sendo uma lei divina, ela sempre vai estar existindo ali, porque sempre a matéria vai estar se transformando para se regenerar, como dizem os espíritos. É importante nós percebermos que nesse capítulo, apesar dos espíritos falar da destruição, né, o Kardec perguntar para os espíritos sobre destruição, tem um capítulo que vai falar da distribuição, a destruição necessária e a destruição abusiva. A necessária, por exemplo, todos nós destruímos alguma coisa diariamente. Eu, por exemplo, hoje, na hora do almoço, eu destruí um alface, né? Um arroz, um feijão e um frango, assim, não inteiro. Mas isso é necessário. O nosso alimento a gente acaba destruindo. A casa que eu estou aqui hoje, um dia já foi uma floresta que precisou ser destruída. Então, esse tipo de destruição é normal, é corriqueiro, que acontece diariamente. O problema é a destruição abusiva, quando a gente está destruindo muito mais do que nós devemos. Por exemplo, eu moro na Praia Grande, né, mas de semana eu fico em São Paulo. E nós aqui, os paulistanos, né, a gente vai ter um problema gravíssimo de água. Geralmente, né, nessa fase agora que vai entrar, fica bastante difícil o acesso à água, né? E a gente tem um rio enorme que corta toda a cidade, o rio Tietê. Infelizmente, a destruição que foi feita com esse rio é uma destruição abusiva, porque eu acho que não vai demorar muito para a gente estar precisando de bastante água e a gente vê um rio enorme passando e sem condições de a gente poder até beber a água dele. Tá. Às vezes as pessoas ficam um pouco, né, você frisou bem isso no início da sua fala, por ser uma lei de Deus, né, e aí a pessoa já logo coloca, pô, mas se Deus
ele é justo, soberanamente justo e bom, né? É um Deus, né, que nos ama, né? Aquele amor incondicional, que nos criou, né? Por que que vai destruir, né? Essa é uma coisa que às vezes a pessoa acaba se perguntando. Então tá, sendo Deus soberanamente justo e bom, por que que ele permite, né, que esse sofrimento coletivo ou essas destruições aconteçam de fato? Na questão 737, o Kardec faz mais ou menos essa pergunta, na verdade. E os espíritos dizem que, por exemplo, esses flagelos coletivos, eles servem para quê? Eles servem para acelerar o progresso da humanidade. Quando existe uma coisa parecida com essa, como nós estamos vivenciando hoje em dia, né, essa pandemia toda, o progresso ele fica mais rápido nessas situações. E não é difícil a gente perceber, e fica melhor ainda depois, na verdade. Então, a gente vai perceber que existiram alguns flagelos coletivos, por exemplo, que desenvolveu, inclusive, a inteligência das pessoas. O tsunami, quando ele passou, o tsunami, a gente viu que foi uma destruição danada lá nos países da Ásia e tudo mais. Hoje em dia, eles já aprenderam. Eu estava vendo uma reportagem que eles já aprenderam que quando está para se aproximar um tsunami, que toca uma sirene. No próprio Japão, que é um lugar onde tinha bastante terremoto, ainda tem, eles desenvolveram nos prédios deles amortecedores para que quando houver um terremoto, que os prédios não pudessem desabar. E se a gente for ver, Ale, até nessa pandemia atual que nós estamos vivendo, sim, a gente já percebe uma grande melhora. Porque eu não sei se você percebeu, no caso, a gasolina baixou, pelo menos aqui em São Paulo, na verdade. O preço da gasolina e do álcool aqui abaixou. Eu moro lá na Praia Grande, e a gente não pode ir para a praia, ninguém está indo para a praia. E você precisa ver, Ale, o mar está verdinho, está parecendo Cancún, a Praia Grande, na verdade. Nem tanto assim, né? Nem tanto exagero, mas a gente vê que as gaivotas que não estavam na praia, elas estão agora já na praia. Então, a gente está percebendo que o quê? Eu estava vendo uma reportagem lá no Oriente Médio, judeus e palestinos, eles estão se unindo para tentar vencer esse problema do coronavírus. Apesar de ser um problema muito grande, ele traz consequências boas, em virtude de tudo isso. E talvez para nós até que nós possamos repensar a nossa vivência aqui. Hoje em dia, assim, o pessoal está reparando em coisas que não reparavam, na verdade. Aqui em São Paulo, o céu está lindo, no pôr do sol está lindo, Deus está pintando de cor de laranja, né, o céu. E eu nunca vi tanta gente postando tantas fotos do céu. E, assim, anteriormente, eu nunca tinha visto. Talvez esse tempo que essa pandemia está fazendo, talvez esteja fazendo com que as pessoas olhem em coisas que antes elas nem colocavam muita atenção. Inclusive, não sei se é Photoshop ou algum tratamento que faz com as fotos, mas eu vi um antes da pandemia e um depois do céu de São Paulo. É inacreditável a diferença. Não sei se mexeram na foto, não sei, mas a diferença é muito grande. Eu fiquei até impressionado. Inclusive... pode falar. Inclusive, assim, o próprio pessoal aqui da capital ficou espantado de ver, parecia aí do interior o céu, todo estrelado, tudo coisa que a gente não tinha, assim, não era costume, nós percebemos isso. Então, eu tento ver coisas boas até nos momentos mais difíceis. Ótimo. Falando nisso, nós já temos um grande número de participantes aqui, e o Pedro, ele lançou, que tem a ver um pouco com a tua fala agora, então vou aproveitar e colocar para você, ver se você consegue ver aí. Seria o resultado, essa lei de destruição deve ser LD, né? Seria o resultado de uma causa para que haja uma correção? Lembrando que Kardec fala muito da questão que todo efeito tem uma causa, né? O que você tem a falar sobre isso para o Pedro Rombola? Eu tenho, assim, eu agradeço pela pergunta lá do Pedro, e eu tenho quase convicção que é exatamente isso, quase não tenho a convicção, porque
Deus, sendo inteligência suprema, nada aconteceria no universo sem que ele tivesse conhecimento, não é verdade? Tudo bem que eu estou usando uma linguagem de um Deus assim, antropomórfico, na verdade, mas ele faz as suas leis. E se nós estamos vivenciando esse tipo de coisa hoje em dia, é porque alguma coisa de boa isso vai ter que acabar proporcionando para cada um de nós. Com certeza, né? Ele jamais permitiria algo que não fosse, né, para a gente, para servir de bom. Então tá, se esse efeito, né, tem uma causa, que você falou, de tudo mais. Então, nesses sofrimentos, nessas leis de destruição, você citou de tsunami, terremoto e tudo mais, o próprio caso agora da pandemia, tá? Nesses sofrimentos coletivos, geralmente desencarnam, né, várias pessoas, tá? Bom e mal, né? O sol tá por justo, né, e por não justo, né? A chuva também, né? Isso não seria, perante uma visão pela humana ou bem material, uma injustiça? Pois é, a princípio parece uma injustiça, não é verdade? Você achar que num flagelo coletivo vai desencarnar pessoas ruins e pessoas boas. Mas esse tipo de pensamento, assim, Ale, é um pensamento geralmente materialista de quem acha que a vida se resume numa encarnação. Nós somos imortais. E às vezes essa experiência que uma pessoa, apesar de ser boa, ela acaba passando, isso na vida espiritual, isso não conta quase nada. Assim, ela desencarnar em virtude disso. Eu faço mais ou menos um paralelo, ali, assim, um pai ama bastante seu filho, não é verdade? Só que se o filho precisar tomar uma bezetacil, uma injeção, não sei, é dolorida essa injeção. Mas se for para o filho ficar melhor, qual pai que não vai querer dar uma picada, que o filho sinta uma dor, mas se recupere? Então, eu acho que esse tipo de coisa assim, na vida do espírito, uma desencarnação que é infinita, que assim não vai acabar nunca mais, isso não é quase nada, isso é uma faísca perante toda a vida espiritual. E o próprio Kardec fala no Livro dos Espíritos que, obviamente, que ninguém quer que ninguém desencarne, não é verdade? Mas a vida do espírito é muito melhor, assim, se a pessoa tiver merecimento, do que a vida aqui encarnada. E quando a gente está falando, assim, dos bons, né? O pessoal falou, poxa, podia ser só os maus que desencarnassem, não é verdade? Quando uma pessoa é boa, ela desencarna, com certeza ela vai ter uma vida bem melhor. E outra coisa, a doutrina espírita nos diz que ela não está perdida, ela pode até se comunicar conosco através de sonhos, através de inspirações e através até de uma comunicação mediúnica. Então, tudo que Deus faz, sendo um dos atributos do Criador, a bondade, não é nada que vá nos prejudicar. Tá, foi bem colocada essa questão que você falou da morte, né? Até mesmo dentre nós espíritas, que teoricamente, né, deveríamos ter uma melhor compreensão sobre esse fenômeno, né, tão natural quanto a lei de destruição, né? Ainda causa aflição em muitos. Claro, cada um é cada um, mas a gente vê que até dentro do movimento espírita, essa questão da quarentena está mexendo muito com o psicológico das pessoas. Como que você vê essa questão do espírita em relação à morte? Claro, a gente não vai se expor aí, né, dar no que deu, não é isso. Mas como que trata disso? Mesmo porque, junto com a lei de destruição, tem uma lei de conservação também, na verdade, assim, que faz com que a gente não queira, né, a destruição. Mas veja que coisa interessante, Ale. A gente percebe que o quê? Que essa lei de destruição, ela vem para mexer com os alicerces, mas em contrapartida, eu não sei, basicamente, como que nem você falou que mexe muito com os espíritas, né? Tá mexendo essa quarentena. Junto nessa lei de destruição, tem um capítulo lá que o Kardec coloca o duelo. E eu sempre, quando eu estou conversando com meus alunos ou com algumas pessoas, eu costumo falar que o Kardec, apesar da codificação ter começado a ser lançada em 1857, ele é extremamente atual. E uma vez um aluno veio me perguntando assim, ô Fábio, você fala que o Kardec é atual, mas e o duelo? Né? Está falando sobre o duelo já não existe mais. E
eu perguntei para ele, você está frequentando rede social? Então, o que eu estou percebendo é assim, quando é uma rede social onde assim a gente está aqui para conversar, tudo bem. Mas hoje em dia, tudo que você coloca numa rede social é como se fosse um duelo, Ale. Qualquer coisa o pessoal está xingando. Um exemplo, tenta entrar num tolerância zero, né? Tenta entrar num perfil do Bolsonaro, por exemplo, e coloca uma coisa defendendo o PT, por exemplo, para você ver o que vai acontecer com você. E faz o contrário, entra num perfil do PT, é só um exemplo, tá? E vai criticar, e vai falar alguma coisa do Bolsonaro. Você é quase que escorraçado, é quase que um duelo que acontece. Mas até aí, como política, na verdade, eu tava reparando ultimamente, a política talvez mexa com a vida de cada um de nós, as pessoas possam ficar um pouco mais exaltadas. Eu, quando estou aqui em São Paulo, eu não tenho televisão, não dá para assistir televisão. E uma vez acompanhando uma rede social, eu estava ouvindo uma briga, um tal de Babu com Manu. E eu vi o pessoal quase se matando na rede social, e eu falei, mas o que é isso aí? Então o pessoal está brigando até por causa do Big Brother, Ale. Então, assim, eu percebo que os ânimos estão muito acirrados, que assim, a pessoa não duela como antigamente, mas ela na rede social, ela vê todo tipo de oportunidade para querer ferir o próximo, para querer que a opinião dela seja imposta. Isso aí eu não vejo uma coisa muito legal. Eu vejo que os ânimos estão muito exaltados. E só para... Eu falo bastante, viu, Ale? Só para... Fica à vontade, tá em casa. Você é de casa. Só para ilustrar, assim, eu tô tendo um problema aqui com uma pessoa muito querida que está com um problema com uma outra pessoa bem próxima a ela que frequenta a Cracolândia. E no sábado à noite, eu fui colocar uma postagem, Ale, sobre a Cracolândia, né? Assim, sobre deveria o pessoal estar isolado e tudo mais. Meu amigo, olha, não deu 5 segundos, mas me xingaram tanto. Inclusive os espíritas, às vezes eu vou na casa espírita, a pessoa é tão legal, e falaram tanto que eu acabei deletando, assim. Eu falei, eu vou deletar, e eu só vou colocar foto de bichinho, ou do pôr do sol, tudo, porque hoje em dia os duelos eles estão acontecendo cada vez mais nas redes sociais. Inclusive, teve alguns anos atrás aí, eu até me envolvia em certas discussões. E aí eu fui trabalhando muito isso em mim, né, de não entrar em combate, né, em duelo, igual você está falando, né? Porque no lugar, olha só como Kardec é atual. O duelo se trava, porque é entre dois grupos, entre duas pessoas, entre duas ideias, né, em duas filosofias. Você sempre acha que a verdade é tua e você acaba discutindo, duelando com a outra, querendo provar que a sua verdade tem que prevalecer. E antigamente os duelos eram feitos com revólver, né, com pólvora, né, bala, essas coisas. Hoje, eu sempre falo, quando você começa a duelar na internet, você recebe pedrada fluídica. Dói pra caramba. Você fica desnorteado, você não dorme à noite, fica levando pedrada fluídica, e você nem emancipa a alma, você não consegue à noite, de tanto problema que é. Mas vamos lá, ó. A Carol deu um exemplo. Oi, pode falar. Eu queria só mandar um abraço, pode mandar um abraço? Eu sou meio maguila, tá? Assim, para Carol também, que eu falei sobre o Davi também, que trabalha comigo lá no Centro Espírita Ismael. O pessoal tá todo aí, eu fico muito feliz, muito satisfeito. A minha esposa tá no chat, tudo. Mandar uma... O quê? Da minha esposa? Jane. Eu sou a Chita, ela é a Jane. Jane. Ó, a Carol deu uma dica da destruição como progresso. Ó. Passou essa pandemia, os chineses estão proibidos de comer cães e gatos, antes que era uma prática comum até lá. A italiana lá, a Martinha, lá, o Inca e Maia houveram a destruição, desaparecimento, né? Por quê? Para poder promover o avanço e o progresso, ok? Vamos ver aqui. A Bruna Santos diz que o avô está assistindo e está adorando, tá vendo? Tá beleza. Você tá bem. Manda um abraço pro avô dela, né? Assim. E, Bruno, um abraço pro seu avô aí, viu? Fala para ele ficar em casa, não sai não.
Então tá, a Carol deu um exemplo interessante da questão dos animais, né? Não só dos animais, mas como toda a população geral. Essa lei de destruição, o Fábio, na verdade, essa crueldade que às vezes passa os povos, né, dizimando povos, nós tivemos no início do século, né, passado, 1918, a gripe espanhola que matou um terço da população mundial, tivemos várias, né, outras gripes, tivemos a AIDS e tudo mais, aí, de tsunamis e tudo mais. Essa crueldade, entre aspas, né, aos nossos olhos, ela se justifica pela lei de progresso, de destruição, perdão? Sim. Volto a dizer, né, na questão 738, né, 738 lá, isso aí vai fazendo com que haja um avanço, um progresso. Mas eu percebo particularmente, como sou eu, né, particularmente, né, assim, que esse progresso, ele se verifica mais na parte material do que propriamente espiritual, Ale. Porque eu vejo Entendi. algumas pessoas falando, isso são sinais do tempo, assim, e se a gente for na Revista Espírita, Lê, em julho de 1867, tem um artigo do Kardec falando assim, a epidemia nas Ilhas Maurício. E tem uma pessoa, essas Ilhas Maurício, ela fica a 800 quilômetros de Madagascar, na África, que era de uma concessão francesa. Uhum. E nessa ilha teve uma epidemia de cólera. Tá? E tinha um médium lá nessa ilha que ele era muito fã do Kardec, e mandava bastante correspondência para ele. E olha só que interessante ali. Ele vira para o Kardec e fala assim: olha o que está acontecendo. Obviamente que o texto é longo, mas eu convidaria a todos a ler, que é bastante. Parece que nós estamos falando de hoje em dia. Ele falou que lá na ilha, nessa ilha, a cólera fazia o quê? Ela deixava a pessoa muito ruim mesmo durante 12 horas, a pessoa ficava bastante debilitada, dava uma melhorada, a pessoa ficava boa 2 dias e depois ficava debilitada novamente. Isso ia acontecendo várias e várias vezes. E descobriram um medicamento lá que estava fazendo com que essa doença fosse minimizada. O nome era quinino. Uhum. E esse quinino, ele fala lá que era 7 francos a onça, ou seja, onça é mais ou menos 30 gramas, tá? Quando descobriram que o quinino estava curando as pessoas, o que fizeram? Dobraram o preço do medicamento para quem fosse tomar. E depois, quando começou a acabar esse medicamento, de R$ 7 a dose, lá, 7 francos a dose, ela ficou para 75 francos. E ele falava assim: olha, somente os ricos eles estão conseguindo, somente os ricos que eles estão conseguindo se tratar, porque os pobres não têm dinheiro. Ou seja, Lê, o que eles fizeram lá? Eles perceberam que o produto estava acabando e aumentaram o preço. Você acha que mudou muito daquela época para Não. cá, para hoje em dia? E às vezes eu percebo, no livro dos Espíritos, os Espíritos falam que os maiores problemas é o egoísmo e o orgulho. No começo dessa pandemia, eu não sei porquê, o pessoal foi acabar com o papel higiênico do supermercado. Aqui em São Paulo teve casos de pessoas comprando várias caixas de álcool em gel para depois se repassar mais caro. Então a gente percebeu que, dadas as Ilhas Maurício, até hoje, de 1867 até hoje em dia, ainda tem pessoas que ainda evoluíram muito pouco em relação a essa situação toda. Tá, para quem está nos ouvindo, que não vai nos ouvir depois, assistir posteriormente, ele citou a revista Espírita de julho, né, Epidemia na Ilha Maurício, e também tem um outro, novembro de 1868, também, são 2 artigos que Kardec narra da epidemia nas Ilhas Maurício. Vale a pena, às vezes, a pessoa ir lá na Kardecpedia ou pegar a própria revista de 67 e 68 e dar uma lida. O texto é grande, tá? Mas é muito, muito interessante mesmo, ok? Inclusive, Ale,
Pode falar. Na continuação, esse médium ele fala para o Kardec: Nossa, eu estou tão satisfeito porque é a quarta recaída que eu estou tendo e provavelmente eu vou desencarnar. E logo mais eu vou poder estar participando das reuniões junto com o mestre, né, junto com o Kardec, mas em espírito. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, ele tem uma fé bastante forte, não é verdade? Ele é bastante desprendido. Assim, ele estava feliz porque ele percebia que ele estava para desencarnar e que ele ia poder estar na reunião, só que na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele disse um pouco mais, que os espíritas, eles tinham, assim, eles eram menos afetados pela doença, mas ele coloca uma ressalva, mas são os espíritas verdadeiros, né? Assim, não só aqueles que falam que são espíritas. Bastante interessante esse texto. Sim, é um pouco longo, mas é muito interessante Sim, sim. de se estudar. Olha lá, o João Rodrigo está falando, esse post da Cracolândia deu chabu, olha lá. Tá Não, vendo? ele participou, inclusive eu agradeço bastante ao Rodrigo, ele é um irmão de coração, que teve um pessoal lá que foi para me defender, assim, e ele era um desses aí. A Carol tá falando para nós que pior foi os americanos que fizeram altas filas para comprar arma. Olha só onde É uma chega. coisa que não dá para a gente entender, né, Ale? Com Eu não certeza, consigo com certeza. Para falar sobre essa questão do consumismo, né? Seria o próprio consumismo, né? Ele seria uma lei de destruição nesse caso? exatamente. O consumismo é uma lei de destruição, porque me parece, eu estava vendo alguns dados, agora que eu não vou lembrar de cabeça, Uhum. mas, eu não vou lembrar de cabeça, mas me parece que o nosso planeta, o que ele produz de grãos para alimentar a população, equivaleria a 3 vezes o que a população conseguiria consumir. E mesmo assim, de 30, de um tempo para cá, não vou me recordar, o que o homem já destruiu o planeta, se continuar nesse ritmo, daqui 50 anos ele precisaria de mais 2 planetas destruindo o planeta para conseguir satisfazer todo esse consumismo que ele está fazendo agora. Então, assim, a gente vê que não é em vão, né? Assim, esses acontecimentos, essas epidemias, esses flagelos coletivos, eles, de alguma maneira, é um sinal que a gente precisa perceber esse sinal e tentar melhorar. Tá, uma coisa que a gente viu na pele, né, e está sentindo até hoje, foi que de repente se instalou e muitos, não sei, eu pelo menos fiquei uns 2 dias pensativo muito nessa questão. E agora? O que eu faço? E agora? O que faremos? E agora? Como será? São coisas que até então a gente não tinha experimentado. Não. E outra coisa que nós não experimentamos, Ale, é ficar sem futebol e sem novela na TV. A novela Eu já tem vi, eu reprisa, já né? passei. A reprise não é a mesma coisa, assim, não é verdade? Mas, assim, porque talvez essa pandemia esteja nos dando a oportunidade para que, assim, nós estejamos mais reunidos com os nossos familiares, que a gente talvez volte a conversar como talvez meu pai, assim, as pessoas mais antigas faziam, e não ser a televisão o centro das atenções o tempo todo. E talvez eu também estou receoso por causa do meu emprego, mas Sim. talvez seja uma oportunidade eu já estou pensando que talvez se acontecer de eu ser mandado embora, o que eu posso fazer depois que isso acontecer? E eu estava falando até com meus alunos sobre isso, que o Davi, a Mari e a Carol passaram para eles, tipo um vídeo assim, talvez eu possa estar descobrindo uma oportunidade melhor do que eu tenho atualmente. A época é bem propícia para reflexão e talvez tentar despertar em cada um de nós algumas habilidades que a gente talvez nem sabia que tinha, por exemplo. E olha lá, estão falando aqui no chat ó, que ninguém vai ser o mesmo depois dessa pandemia, tá? E aí a Cristina Gomes falou uma coisa interessante. Cris, obrigado pela sua presença, viu? Seria uma limpeza terrestre para essa evolução, renovação do ser humano? Pois bons e ruins irão morrer. Veio, de certa forma, para igualar? Na sua opinião, o que você acha, Fábio? Eu acho perfeito o comentário dela, porque se você for ver,
a doença ela não escolhe, né, classe social, não é verdade? Então ela igualou todos assim da mesma maneira. E assim, em realidade, Ale, nós sabemos que é uma coisa difícil, mas se a gente não morrer por causa do corona, a gente vai morrer por outra coisa. Eu vejo pessoas muito desesperadas e assim, e tem que realmente tomar um cuidado danado. Mas eu estava vendo um caso, não dessa epidemia agora, mas uma epidemia que teve anteriormente, e eu lembro que H1N1. não sei se foi essa ou foi o Ebola, eu não sei qual, eu não me recordo agora, que um milionário se trancou dentro de um bunker, assim, para que ele não pegasse, assim, sabe? Não saísse de casa, não fazer mais. Ele não pegou a doença, mas ele morreu de ataque do coração. Então, assim... A hora que ele foi descer do bunker, caiu, bateu a cabeça. Então, a gente tem que tomar cuidado, ter a lei de conservação, mas que a gente também não fique desesperado, porque de uma maneira ou de outra, nosso corpo físico, uma hora ele vai, mas a gente continua vivendo. Se não for desse lado, encarnado, mas desencarnado, a gente continua para sempre, não é verdade? Ó, a Kátia trouxe uma... A Kátia nos assiste e nos acompanha da Argentina. Olha lá. Se tudo que acontece é para transformação moral, que acontece com as pessoas que cada dia se mostram mais egoístas e burlistas. Na questão 932 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta por que os maus, eu não lembro a pergunta de cabeça, mas o Kardec pergunta por que os maus eles têm um destaque, eles aparecem mais do que os bons. E os espíritos falam que os maus eles se mostram mais, né? E os bons são tímidos. Da mesma maneira que ela está falando, e eu concordo com ela que as pessoas a princípio parecem ser mais egoístas e outra coisa, nesse mesmo tempo, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo pessoas que se propuseram a fazer compras para quem não podia sair de casa, que elas se propuseram a pegar o carro delas, levar um idoso para tomar vacina, não a vacina do corona que não existe, mas do H1N1. Então a gente vê pessoas que às vezes se arriscam, pelo menos da área da saúde, para tentar salvar as outras pessoas que se arriscam em levar comida para moradores de rua, porque eles não têm nada para comer. Então, assim, os egoístas, eles se destacam mais, conforme diz a questão 932. E os bons, eles fazem quietinho as coisas. Então, ele não percebe muito. A gente não consegue perceber muito. Mas eu sou um otimista e eu acredito que as pessoas boas, elas são muito maior quantidade do que o pessoal mais egoísta e assim. Mas eu entendo o comentário dela. A questão 932, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja os bons? Por fraqueza deste. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Esse é Kardec. Uma coisa interessante, né? Se todos, né, estamos no mesmo barco, se todos estamos num planeta de provas e expiações, todos sofrem da mesma maneira ou isso tem muito a ver com cada um? Como que você vê essa coisa? Me perguntaram a respeito disso já. Então, assim, eu vou falar nem o que eu acho, eu vou falar o que está escrito lá no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. E quando a gente, por exemplo, quando Jesus, nas bem-aventuranças, bem-aventurado quer dizer o quê? Felizes os aflitos. Quando Jesus faz essa afirmação, felizes os aflitos, aquilo sempre me causou bastante dúvida. E eu ficava pensando, como uma pessoa que pode estar aflita, ela pode ser feliz ou bem-aventurada. E tem um espírito chamado Lacordaire. Esse Lacordaire, ele foi padre e contemporâneo de Allan Kardec. Sim, inclusive, sim. Ele participou até de sessões de das mesas girantes. E depois que ele desencarnou, na parte espiritual, ele colaborou com a doutrina, né? Com a doutrina espírita. E lá no capítulo 5º, no item 18, ele dá uma comunicação com o título Bem Sofrer e Mal Sofrer. E ele começa assim, mais ou menos assim, a mensagem dele. Ele fala assim, olha,
Quando Jesus está falando bem-aventurados aflitos, ele não está falando para todo mundo, porque todos que reencarnam no mundo de provas e expiações, em algum momento vai ter algum tipo de sofrimento, desde aquele que está no trono até as pessoas mais miseráveis. E a gente percebe isso mesmo, né, Ale? No começo da pandemia, eu me recordo que um pouco antes da quarentena, as bolsas de valores elas começaram a despencar. E eu vi depois, posteriormente, eu vi uma reportagem falando do desespero dos acionistas vendo as suas ações caírem. Então, esse tipo de sofrimento, de aflição, a pessoa muito pobre não vai ter. Mas aquele que tem algum tipo de investimento também passa por algum tipo de sofrimento. E o Lacordaire continua falando assim, olha, tem as pessoas que sofrem bem. E quem são as pessoas que sofrem bem? É que, diante dessa situação, elas tenham coragem, resignação, paciência. E ele fala que, em contrapartida, tem as pessoas que têm o desânimo. E ele, de uma linguagem bem religiosa, né, que ele era padre, ele fala assim, que Deus nega consolações às pessoas que não são corajosas, né? E a gente sabe que Deus não nega nada para ninguém. É que a coragem desenvolvida dentro de nós vai fazer com que a situação seja mais consoladora, que a gente tenha uma confiança maior. O próprio Lacordaire ele vai falar que já existia esse ditado antes, que Deus não coloca um fardo mais pesado que a gente pode carregar. E Sim. Ele está falando que o quê? Que são aquelas pessoas que carregam esse fardo, novamente com coragem, com fé, são diferentes daqueles que não. Que desanimam, que gostam de dar uma de coitadinho, ele não é o termo que ele usa, mas eu vejo muita gente falando, nossa, por que comigo? Vitimizado, né? Assim, o que nos parece é que esse tipo de situação faz com que o espírito consiga evoluir cada vez mais se ele sair vencedor disso. Ele fala sobre a prece, inclusive, que a prece ela tem o seu efeito, mas a verdadeira prece é aquela que é baseada, alicerçada na fé. Uma prece que sai somente pela boca e que não sai do fundo do coração não tem tanta eficácia como aquela que a pessoa faz com fé. Então, ele fala de que todos nós sofreremos, e é realidade, no mundo de provas e expiações, todos nós vamos sofrer, mas a diferença é que uns sofrem bem e outros sofrem mal. E ele faz até uma relação, Ale, de um militar, que ele fala que um militar ele fica treinando diariamente para ser mandado para uma batalha. E se existe a oportunidade da batalha e ele não é mandado, ele fica meio desolado, porque a vitória naquela batalha é que vai fazer com que ele ganhe uma promoção. E ele faz essa comparação conosco. Quando Deus nos envia, novamente uma linguagem, né, assim, religiosa, Sim. Porque quando Deus nos envia aqui para as nossas batalhas, é isso que ele quer. Ele não quer que ninguém fique descansando aqui. São nas batalhas que nós encaramos que vai fazer com que o nosso espírito saia fortalecido. E eu dei um exemplo lá para os meus alunos lá, sim. Junto com a Mari, com a Carol, com o Davi, que eu acho bastante interessante. Imagine uma pessoa que ela quer ser médico, ela tem um sonho de ser médico. Então, uma pessoa que quer ser médico sabe que vai ter que estudar muito. Então, ela passa muito tempo no colégio, vários finais de semana, várias noites estudando sem parar para conseguir entrar na faculdade. Conseguindo entrar na faculdade, ela vai ter mais tarefas e atribuições ainda, e provavelmente ela vai passar noites e noites sem dormir, estudando, e finais de semana. Mas quando ela recebe o diploma, e que ela se lembrou de todo o esforço que ela fez no passado, aquilo vai valer a pena para ela. Então, eu imagino que esses somos nós, que apesar das dificuldades, dos problemas que a gente vai vivenciar aqui, se nós vencermos esses problemas, quando nós retornarmos para a parte espiritual, a gente vai estar com o nosso diploma na mão e vai poder falar do fundo do coração, assim, olha, eu fui para a batalha, eu consegui vencer e eu recebi a minha promoção. Essa questão que você está frisando bem é a questão do bem sofrer e do mal sofrer, essa relação que você está fazendo, né? Olha aqui, a gente vê muito bem, olha só, sobre o mesmo assunto que você está falando, na mesma hora, olha só o que uma colocou, a Wanda, não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, então ela vê isso como um mal sofrer, ela vê como uma tempestade. Olha só o Alberto, ó. O barco é mais condizente com a bondade divina. Negar a existência do barco é condenar o espírito irremediavelmente. Então,
Então, olha só, até mesmo aqui no chat, a gente tem o bem sofrer e o mal sofrer também, tá vendo? Cada um vê o copo com meio copo de água ou com, né, um tanto, faltando só meio. Aí que tá o detalhe. Temos aqui um comentário da Lúcia, grande Lúcia, nos acompanha hoje, ó, Luciano lá da cidade de que Deus nos oferece para que sirvam de provas a todos nós. Eu fico até feliz de ler isso, viu, Lúcia? Muito obrigado pela sua participação, porque eu fico até mais tranquilo, né? Tem que ter paciência comigo, então. Paciência comigo. Pessoal do que nos acompanha no chat, mande perguntas, a gente vai abrir para perguntas agora, Fábio. Antes, como é uma resenha, Fábio, a gente faz um bate-bola aí, tá? Coisa curta, 2 toques no máximo aí. Eu vou falando e você vai discorrendo, tá? Um fato. Um fato na sua vida. Foi o dia que eu sei que tem que ser rápido, né? Mas Não, foi um dia que o tranquilo. dirigente, eu tinha várias perguntas e o dirigente entregou na minha mão o Livro dos Espíritos. Assim, eu tinha muitos defeitos, bastante mesmo. Eu melhorei e ainda continuo com vários, na verdade, assim, mas foi uma coisa que mudou a minha vida, conhecer a doutrina espírita. Esse fato foi marcante nessa minha existência. Tá. Deus. A inteligência suprema, né, causa primeira. Se a gente for ver assim, na questão número 10 do Livro dos Espíritos, a gente não possui sentidos, né, para definir Deus. Mas pelo tanto que eu posso imaginar Deus, dá para perceber que essa inteligência suprema vai fazer com que todos nós cheguemos a sermos espíritos puros. Ótimo. Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, né? Assim, e sendo ele nosso modelo, o ideal é que todos nós nos mirássemos quando nós tivéssemos alguma dificuldade e perguntássemos o que Jesus faria, na verdade, nessa situação. E como guia, ele traz o evangelho, a boa nova, para que seja uma receita de bolo para que nós podermos segui-lo, né? Ele vai ser o nosso guia, é um guia infalível que todos nós deveríamos seguir. Kardec. Eita, agora você mexeu comigo. Porque eu tenho uma admiração enorme pelo codificador. Enorme, assim, é muita. Eu fico espantado. Como o professor Cosme diz, ele é um dos espíritos da falange, o espírito de verdade encarnado, que foi responsável por trazer essa doutrina maravilhosa para cada um de nós. Infelizmente, assim, eu tenho constatado nas casas que eu fui que ele é muito citado e ele é pouco estudado. Percebo que muitas pessoas gostam de muitas novidades e querem novidades, mas poucas ainda conhecem o trabalho fantástico de Allan Kardec. Perfeito, isso é fato mesmo. Um desejo. Eu desejo que passe logo eu desejo que passe logo esse problema, essa pandemia, que a economia volte a rodar novamente, que nós não sejamos tão prejudicados. Para eu poder também ir para a região, eu tinha que estar sexta-feira com o Renê lá em Olímpia, e obviamente que eu ia dar uma passadinha no Termas dos Laranjais e acabou cancelando tudo. Eu ia estar junto com você, Então, o Coelho, olha que satisfação. E o Coelho, o seu Milton Filipelli, que foi o meu primeiro professor, né, dos meus alunos, de poder ter contato com os alunos, e falta das pessoas. A internet é muito bom, mas eu gosto ainda de abraçar, de estar junto com o pessoal. É um desejo que eu gostaria que passasse o mais rápido possível essa pandemia. Nós vamos estar semana que vem, provavelmente, com o Cosme aqui numa live. E aí você pode falar com o Milton e com o Coelho, que a gente vai escalar eles aqui também, tá? Pode avisá-los lá. O Ale, você avisa o Cosme que nas minhas palestras
eu uso sempre os exemplos que ele dá. Assim, eu não tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente para pedir autorização, mas como eu assino um Kardec Play, né? Então, todos aqueles exemplos que ele dá, eu sempre estou repetindo. Então, Ótimo, fala para ele perfeito. que eu pedi oportunidade. Por exemplo, nessa lei de destruição, ele dá o exemplo que todos nós destruímos todo dia quando nós nos alimentamos. Na verdade, quando ele fala da polissemia, que ele fala Sim, o cabo foi palavras. soldado. Uhum. Isso. Então você fala para ele que eu pedi autorização para ver se pode, mas se ele não der, aí Não, é complicado, porque eu já Cosme, falei bastante aí. Cosme é um paizão, fica tranquilo. Inclusive, falando em live, nós vamos ter uma live na sexta-feira agora, próxima, com um grande psicólogo e amigo, Vitor Antenori Rossi, que ele vai falar sobre o impacto da quarentena no psicológico. Então a gente vai estar falando aqui, o pessoal já vou convidando já. E eu queria, para a gente encerrar, que já está dando o nosso tempo já, que você fizesse a nossa prece final, pode ser? Pode ser, eu posso só mais dar Não, um fica à abraço? vontade. Você É um tem abraço, até meia-noite. um abraço para a Edivânia, novamente pelo Rodrigo, pelo Davi, pela Carol, pela Mari, tem a Edivânia, tem a Jânia, minha mulher, tem a Juliana Bertoldo, que é da USE, lá do ABC. Sim, na mediunidade, né? Isso, justamente. E a Martinha fala que eu não vejo a hora de estar aí na região para estar junto com a Martinha. E todos os amigos que eu convidei e puderam estar presente, é uma felicidade muito grande estar com todos aí. Vocês moram todos no meu coração. E você, Ale, assim, Irmão. sensacional, assim, de outras vidas, viu? Muito obrigado mesmo. Então vamos lá, pessoas. Eu vou convidar todos. O Fábio fará a nossa prece de encerramento, ok? Então, vamos todos nos fechando os olhos ou aberto mesmo. Quando Jesus disse que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que lá ele estaria, hoje nós estamos reunidos virtualmente, mas eu não tenho dúvida que Jesus está aqui conosco. E pedimos para esse mestre que nos ampare a todos nós, a toda a humanidade que é tão necessitada dos seus ensinamentos e de sua bondade. Pedimos também que os bons espíritos que sejam enviados a cada um de nós e que eles estejam nos nossos lares e que protejam todos aqueles que nós amamos, que protejam todos aqueles que estejam na rua, que protejam todos aqueles que possuem algum tipo de vício, que os bons espíritos consigam nos inspirar para que a gente consiga colocar em prática todos os ensinamentos que a bendita doutrina espírita nos passa, juntamente com o Mestre Jesus, para que dessa maneira, rapidamente, todos nós possamos adquirir o maior conhecimento possível e o mais rapidamente nos tornarmos espíritos puros. E aí sim fazer parte do exército de Jesus, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós. E muito boa noite a todos. Irmão, muito grato por tudo. Que Deus possa te abençoar, que os bons espíritos sempre estejam te envolvendo. E se você, mesmo à distância, assim, sempre está no meu coração. Pode guardar isso contigo, tá bom? Gratidão, viu? E eu estou sempre nas lives, viu, Ale? Porque tem o pessoal que é. O pessoal é Nos viciado. estudos de domingo, domingo vai ter estudo. Isso, eu vou tentar falar menos, que eu falo muito, tá? Assim, não, fica tranquilo. Convide o pessoal que estuda com você para estar junto com a gente lá. Domingo, 17 horas. Então, mais uma vez, se eu esqueci alguém aqui dos amigos, acho que eu falei de todo mundo, eu peço perdão e muito obrigado a todos que participaram e colaboraram. Foi um prazer muito grande estar com todos vocês. Muito obrigado mesmo. Gratidão, viu? Pessoas, muito obrigado a você que nos assistiu ao vivo, que participou. Nossa, muito feliz de tê-los vocês conosco. Aqueles que também vão nos assistir também posteriormente, gratidão também, tá? Vamos compartilhar, vamos curtir aí, não esquece de curtir, compartilhar. Eu sei que tem muitos grupos aí que às vezes as pessoas querem entender um pouco mais sobre essa temática. Vamos repassar, viu, Jô? Passa para a mãe, passa para o pessoal vai passando e assim vai. Lembrando que na sexta, 21h05,
nós traremos o grande psicólogo Vitor Antenori Rossi, um grande amigo, um estudioso, uma pessoa fantástica, que vai estar aqui nos abrilhantando com o seu conhecimento a respeito dessa questão psicológica, né, em tempos de quarentena, ok? Muito grato a você, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que onde quer que vocês estejam, vocês sintam-se envolvidos. Gratidão.